Tem coisa que a gente já sabe que vai acontecer, tipo a lei de Murphy, que fala que sempre que alguma coisa ruim puder acontecer, ela vai acontecer, sabe? É aquele boleto chegando assim pra você. Igual o pão com manteiga, que quase sempre cai com a manteiga pra baixo, né? Ou quando você compra geleia e é mais caro. É triste essa situação. Só que algumas outras coisas a gente nunca imagina que elas possam um dia acontecer. Mas as danadas acontecem, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Nerd Show. Roda a vinheta. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Tem alguns eventos que sempre parecem ser impossíveis, mas só para contrariar, são esses mesmos que acontecem. E hoje é dessas cenas improváveis que a gente nunca imaginou que fosse acontecer que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, vambora! Hoje em dia é muito fácil, comum, né, ter um artista americano que vem aqui pro Brasil fazer um show. Quer dizer assim, não atuais mesmo, né? Mas você entendeu. O povo coloca o Brasil até na rota da turnê, né? Uma molezinha. A Bárbara já tá querendo ver o Metallica aqui, já tem mil anos, mas não vem. Mas se você curtir uma música estrangeira, algumas décadas atrás, sabe que quando um gringo vinha pra cá, meu filho, mas era assim, o evento, era, meu Deus, ele pisou em terras tupiniquins. Em 95, quando o Michael Jackson decidiu gravar um clipe aqui, então, meu amigo, nossa senhora, né? Foi um falatório só, ainda mais por ele ter usado periferias como cenário, e deu bastante no que falar. Quem imaginaria ver o Michael Jackson dançando e pulando, levando tombo lá na Bahia, né? Ou então lá no Santa Maria, no Rio de Janeiro, e digo mais, quem imaginava ver ele usando uma calça jeans ou uma camiseta do Olodum, né? Pois é, isso aconteceu, meu filho, isso não é de outro planeta, não. O melhor é que enquanto ele quis ficar perto do povo, gravando nas comunidades, etc., ele fugiu igual o diabo da cruz de qualquer entrevista e contato com a imprensa. Mas com muita insistência, a Glória Maria, né, guerreira, conseguiu um I Love You Brasil do cantor e de quebra ganhou um beijo dele. Olha só. Michael, tell me something for the Brazilian people, please. I love you, Brazil. Thank you very much. I love you too. E lembrando desses gringos que vieram pra cá, né? A gente pode lembrar do primeiro Rock in Rio, que aconteceu em 85 e reuniu uma galera de peso aqui no Brasil. Aí veio Iron Maiden, Whitesnake, AC/DC, Scorpions, Ozzy Osbourne, só os cachorros grandes, né? Cachorro grande não tinha inventado essa banda ainda. E no meio também tinha o Queen. E se a Glória Maria ganhou uma bitoca do Michael, né? Assim, no caso do Fred Mercury, a história... A coitada levou umas patadas por conta das perguntas que colocaram ela pra fazer, né? Mas o Fred meio que mordeu e deu aquela soprada básica, né? Mas não tem biscoito! Pensar nele ser meio grosseiro com alguém é até fácil, mas imaginar ele apertando a bochecha da Glorinha ali, né? Era uma cena mais difícil. Em 1991, a escola de samba Viradouro, né, resolveu homenagear uma das maiores atrizes que o Brasil já teve, a Dercy Gonçalves. Ela não é só aquela moça que falava palavrão, não, sabe? Assim, que tinha 1000 anos. Se eu desagrado ser assim, foda-se. Então, ela já estava no auge dos seus 84 anos, né? Só que mesmo assim, ela topou subir no carro alegórico mais alto que tinha e fazer um topless carnavalesco. Então, já é muito difícil você imaginar alguém com mais de 80 que ia topar fazer um trem desse tipo na época, né? Ainda mais famoso. Mas se fosse alguém para fazer, só podia ser ela, né? Que ficou livre, leve, solta e balangandante, né? Todo o desfile inteiro. Nas reportagens, as câmeras tentaram até... Sabe aquela que você olha assim, meio assim, ó? Tentaram dar uma evitada ali para filmar só do busto pra cima, né? Mas lá na hora, meu filho, não teve jeito, o negócio apareceu mesmo. E ela fica lá bem à vontade com a parte disso. Mas a gente não podia esperar menos da Dercy Gonçalves, né? Porque se você parar pra pensar, a Dercy era muito à frente do tempo dela e pegou gosto por mostrar as intimidades dela, né? Ela já levantou a blusa no meio de uma cena de Sai de Baixo, por exemplo, e deixou todo mundo de casa e da plateia, assim, meio que... Ei, rapaz! E agora, como é que nós podemos proceder? Nós estamos na Globo, né? Acho que não vai dar muito certo isso, não. Dercy era meio doida. Eu vou ser o Elvis Presley. Eu vou fazer Madonna. Ah, eu vou fazer Luz de Fogo.
E para provar isso, tem mais. Pouquíssimas pessoas conseguiam bater de frente com o Clodovil, né? Que falava praticamente tudo que vinha na cabeça dele, na televisão e fora dela. Mas, falando em Dercy, né? Em 2002, quando ela só tinha 172 anos, mais ou menos, a gente fez as contas aqui, o Clodovil chamou ela para participar do programa dele na Gazeta. E fez o almoço ali para ela. Vamos fazer um almocinho e tudo mais. E a Dercy, né? Todo mundo sabe como é que é. Ela nem mexeu no prato e já começou a falar tudo ali na apresentação do negócio. Aí sabe quando você era criança e queria ganhar um brinquedo, mas abre a caixa e é uma meia que um parente te deu, né? E sua mãe dá um cutucão tipo assim, menino, finge que você gostou desse negócio aí. Então, a mãe da Dercy não teve essa conversinha com ela não. E na hora que o Clodovil vai entregar umas flores pra ela, ela não pensa duas vezes em falar que não gostou do presente. Ok, então você... Eu tenho ódio de flor. Mentira. Me dá. Eu acho que flor eu gosto. Eu dou pra você. Você me dá? Você tem ódio de flor por quê, Dercy? Porque pra que eu quero flor? Daqui a pouco fede a defunto, cara. Ah, mãe, essa flor que eu não gosto, que me dá alergia. É mais ou menos isso aí, dublando, né? Assim, antigamente falar de uma emissora dentro de outra era praticamente inadmissível, sabe? Tanto é que a Globo que agora começa a falar de outras emissoras. Era raro algum momento que acontecia uma participação, alguma coisa do gênero, né? Principalmente pelas grandes celebridades. Até ator de emissora aparecendo em outra era raridade. Mas aí o Silvio Santos, né, que assim, ele nunca segurou muito a língua pra falar os negócios, mas ele era mais polido antigamente. Ele falava, agora já escambou. Decidiu mandar um recado ao vivo pro dono da maior concorrente dele, que, né, sempre vai ser a Globo. Aí ele falando diretamente pro Roberto Marinho, né, o Silvio Santos gasta mais de 5 minutos olhando pra câmera e dizendo as coisas que eu acho que ele seria melhor ter ligado, assim, né? Falar assim, ô Roberto Marinho, tudo bem? Não, assim, eu tô com umas coisas aqui que eu queria falar com você, mas eu acho que vou falar na frente da câmera mesmo. Aí ele pegou uma parte do programa de 1988 para reclamar com o Dr. Roberto sobre uma contratação que ele tinha feito do Sérgio Chapelin, né? E que não tinha muito vingado, né? Porque, tipo assim, o Sérgio Chapelin trabalhava no SBT, só que quando ele fazia comercial de alguma coisa, não podia entrar na Globo, porque ele não era artista da Globo, entendeu? Aí as empresas não chamavam ele para fazer nada. Aí como o Sérgio Chapelin ia deixar de ganhar um dinheiro com um jabazinho, né? Ele ia voltar pra Globo. Doutor Roberto, o senhor já está com mais para a eternidade do que para a vida. Doutor Roberto, será que o senhor não vai convencer os seus diretores? Aí vê o Silvio Santos falando por tanto tempo da Globo e falando de outras emissoras de forma aberta, e foi assim, bem abertão mesmo, né? Foi uma cena que hoje em dia pode parecer bobeira, mas que foi um acontecimento inédito na história da televisão brasileira. Mas enquanto o SBT mete o pau no dono da Globo, a Globo mete o pau no dono da Record. Em 1995, o Jornal Nacional mostrou uma reportagem completa sobre o Edir Macedo, porque um ex-pastor da Igreja Universal apareceu com os vídeos do bispo ensinando os outros pastores como convencer as pessoas a fazer as contribuições em dinheiro para a igreja. E é claro que foi uma oportunidade de, né, surrar ali um dos grandes concorrentes. Você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? O povo, eu. Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, traz aqui. Entendeu como é que é? É a fé. Em Nova York, depois de um culto da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo comanda a partilha dos dólares arrecadados e ainda olha para a câmera com deboche. Foram 2 dias de campanha pesada em cima das denúncias contra o Edir, que só se pronunciou durante um culto que eles mostraram na mesma semana, e inclusive ele até chorou. A Record chegou a entrar com uma ação contra a Globo, né? Falando da difamação, calúnia, mas não ganhou a causa. A Globo ainda foi debochada e exibiu uma minissérie chamada Decadência, que lá tem a história de um pastor que explorava, roubava seus fiéis e todo mundo pegou em direto, sabe? Aí assim, é aquele negócio, não sei se você concorda ou não, a Globo que fez isso aí. É estranho imaginar o rosto do Edir Macedo aparecendo no Jornal Nacional, né? Teve até um momento mais recente que foi estranho de assistir, mas foi o dia que o Boni, um dos chefões da Globo ali, foi tirar o chapéu no Raul Gil. E ainda recebeu um monte de homenagem, né, do pessoal
pessoal do SBT. É como se fosse aqueles quadrinhos dos anos 90 que tinha a Marvel versus DC, sabe? É mais ou menos isso, tipo Gugu e Faustão, aquilo lá aconteceu, foi mais ou menos isso aí. Então, o mundo moderno conseguiu levantar prédio e meter asfalto em quase 100% do mundo, né? Agora não, nossa, que nós estamos na graminha aqui, Bárbara, graminha. Mas existem algumas raras tribos e povoados que ainda vivem isolados do que a gente chama de civilização, né? E em 1976, um momento bem especial foi gravado. O encontro desses nativos isolados com o homem branco pela primeira vez. Dá pra ver que tudo é feito com muita desconfiança, né? E bem aos pouquinhos assim. Os nativos são de Nova Guiné, que fica na África, e o pesquisador é da Bélgica, que fica na Europa. Ou seja, são dois mundos assim completamente diferentes. Aí tem alguma controvérsia ali, né, se esse foi de fato o primeiro encontro da tribo com o homem branco, que algumas poucas expedições já foram para lá onde eles ficam escondidos, mas em uma delas mostra detalhes sobre o povo, né? Então, se não foi o primeiro contato, foi o mais próximo, porque dá para perceber a curiosidade deles, principalmente no tom de pele do pesquisador. Mas você acredita, olha só que curioso, que ainda tem povos isolados no mundo? Aqui no Brasil mesmo, em 2008, um helicóptero viu uma tribo pequena escondida no meio da Amazônia, que ficou em choque quando viu o helicóptero passando, né, sobrevoando as terras dele ali. Então, ainda pode ser que outro vídeo como esse apareça qualquer dia desses daí, né, como do primeiro contato com um nativo. Mas se eu fosse eles, eu me escondia mais ainda, né, pra ninguém vir me encher o saco, não. Deixa o povo lá, eu acho que eles estão bem mais felizes. Em 98, a maior cantora pop do mundo era a Madonna, né? E ela topou fazer uma entrevista ali com a Gabi, né? De frente com o Gabi. E claro, né? Essa entrevista é que nem a Xuxa, a Eliana hoje, a Angélica fazendo bate-papo, fez o maior sucesso. Mas não foi um sucesso pelo motivo certo, não, né? Assim, eu tô falando isso porque a Madonna não devia estar com muito saco no dia, né? Não sei, assim, tá meio indisposta. Mas foram 30 minutos de patada atrás de patada da nossa querida Gabriela. E o bate-bola já começou assim, ó. You've chosen, yourself, chosen one of your names, Veronica. Why? Who is your Veronica? When did she come? What do you mean I've chosen it? You're chosen. I read that you were... confirmation. Yes. E aí, meu filho, é só ladeira abaixo. A Madonna não entendeu metade das perguntas que a Gabi faz, e quando entende só responde grosseria. Represented the future of feminism. She said she was disappointed because you conceded to marketing. When was she right? She was disappointed because I what? You conceded to marketing. She said that. Conceded to Yes. marketing. E teve alguns momentos que ela até debocha das perguntas, dando risada junto com a equipe ali, né? Um negócio assim, bem desconfortável. You have loved men and women. Is it very different? What is the best and the worst in each one of them? Well, the best and the worst, I mean, I don't differentiate. E quando chega a hora daquela pergunta clássica da Gabi, né? Madonna por Madonna. Aí talvez a tradução pro inglês não tenha ajudado muito, né? E ela responde isso. Madonna on Madonna. What? Madonna on Madonna. Madonna squared? E assim se encerra uma das entrevistas mais esquisitas e constrangedoras da TV brasileira, né? Quando que a gente ia imaginar a Madonna dando patada na Gabi? A Gabi é tão legal, né? Faço as entrevistas, mas é muito triste. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E se você gostou, vai ver os outros aqui, meu filho. Inscreve no canal pra você não perder nenhuma notificação aqui, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!